Olá, o meu nome é Cláudio e você está no canal Eleitor Virtual. A intenção desse canal é transformar você num eleitor mais consciente e, consequentemente, num cidadão mais consciente também. Hoje a gente vai falar não é sobre o Brasil, é sobre os Estados Unidos e o Donald Trump. Então assim, saiu uma decisão agora da Suprema Corte que anula uma decisão anterior que proibia o Donald Trump de concorrer às eleições. Só que essa decisão anterior era de um estado, não lembro agora se é o Colorado, não importa, era de um estado. Então tem toda uma questão legal por trás disso, eu não vou entrar por aí, até porque eu não sou jurista, né? Quem sou eu para falar de leis, ainda mais nos Estados Unidos, que eu não entendo nada aqui no Brasil, imagina lá. Então assim, a questão é, um estado não pode decidir sobre uma eleição que é federal. Um estado não pode decidir sobre uma eleição que é presidencial. Essa é a questão. Até aí tudo bem, é uma questão jurídica, é uma questão técnica, não tem o que se discutir. O Trump não está sendo beneficiado pela Suprema Corte, não é nada disso, estão seguindo a lei como deve ser. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é como é possível. Não estou falando dessa decisão da Suprema Corte. Como é que é possível que não haja outra decisão da Suprema Corte proibindo o Trump de concorrer às eleições? Por quê? Queria lembrar que o Donald Trump fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Ele começou a falar contra o sistema eleitoral dos Estados Unidos antes das eleições, antes de perder as eleições, antes de começar as eleições. Enfim, durante toda a sua campanha, ele fez questão de dizer que o sistema eleitoral dos Estados Unidos era fraudulento ou, no mínimo, fraudável. Era possível de ser fraudável. Essa é a questão. Queria lembrar para você que também acredita nessas histórias, né, de voto impresso, voto... não tem outro nome, é voto impresso, contagem de voto manual. Eu queria lembrar para você que nos Estados Unidos o voto é impresso e a contagem é manual, pelo menos uma parte dos votos. Quer dizendo, a maior parte dos votos nos Estados Unidos é impresso e a contagem é manual. E o representante da extrema-direita lá fez a mesma coisa que o representante da extrema-direita fez aqui no Brasil. Falou contra o sistema eleitoral, independente de ser por urna eletrônica ou não. O que eu quero dizer é, primeiro ponto, dizer que o problema do Brasil são as urnas eletrônicas é a maior bobagem que existe. Porque lá nos Estados Unidos, que não é urna eletrônica, pelo menos não todos os estados, a grande maioria é voto na mão. O representante da extrema-direita lá também reclamou. Então, o que eu quero dizer é, não importa qual seja o método, se o jogador da extrema-direita, vamos chamar assim, né, se o player da extrema-direita não ficar satisfeito com o resultado da eleição, ele vai reclamar do pleito. Ele vai, aliás, antes de ser eleito ou não, isso é um método, tá? Isso é importante que seja dito. É um método que a extrema-direita usa justamente de falar mal do sistema, para se colocar como antissistema. Vamos tomar como exemplo o Bolsonaro aqui no Brasil. Ele se apresentou como antissistema, mesmo fazendo parte do sistema há, sei lá, 25 anos, se não me falha a memória, 25 ou 35 anos, que ele fazia parte do sistema. E, no entanto, ele se vendia como outright é extrema-direita em inglês, desculpa, como fora do sistema. Esqueci qual a expressão em inglês para isso. O que interessa é, Bolsonaro, assim como Donald Trump, falam contra um sistema do qual eles fazem parte. Eu vou parar por aqui que eu já estou fugindo do assunto. O que eu quero dizer é, esse é o problema da democracia. A democracia aceita, pelo menos até aqui, até esse momento, a democracia tem aceitado até mesmo aqueles que falam contra a democracia. E essa é a minha questão. Como é possível, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como na Argentina recentemente, como é possível que a justiça, que o Estado, que uma nação permita que um candidato a ser presidente dessa nação fale contra o sistema que vai eleger ele? Como isso é permitido? Como isso é possível? Isso não faz o menor sentido. É como se você entrasse num jogo, por exemplo, numa disputa de qualquer natureza, já dizendo que você vai ser roubado. Se você acha que vai ser roubado, que não é honesto, por que você está participando? E para encerrar essa conversa, aqui do Brasil pelo menos,
Para você que é bolsominion, pense o seguinte: por que a eleição que o Bolsonaro perdeu foi fraudada e a que ele ganhou não foi? Apesar do que o Bolsonaro diz que teria ganhado em primeiro turno. Mas vamos retroceder. Se o sistema é fraudado, como o Bolsonaro se elegeu durante 25 anos? Como que ele conseguiu eleger os filhos? Como é que o Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado, pelo menos do estado de São Paulo, que eu consiga me lembrar? Então, dizer que o sistema é fraudado é uma bobagem. Se é fraudado, então o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todos eles deveriam entregar seus cargos, porque eles foram eleitos por um sistema fraudulento. Se o sistema é fraudulento quando você perde, é fraudulento também quando você ganha. Então, assim, você que é bolsominion e continua batendo nessa tecla, pelo amor de Deus, acorda, abre o olho. Você sorria, você está sendo enganado. Não existe esse papo de eleição roubada, fraudada. Se existe, então o Bolsonaro tem que sair da política, porque ele está nisso há mais de 20 anos. Mas estou me repetindo, está na hora de encerrar o vídeo. Queria então encerrar lembrando para todo mundo que é eleitor o seguinte: a democracia tem muitos defeitos, mas eu entendo que ainda é o melhor sistema que existe. Porque, na minha opinião, pelo menos, não há ditadura que vai conseguir ser melhor do que qualquer democracia ruim. Nem uma ditadura boa pode ser melhor do que uma democracia ruim. Então, o que faz da democracia ser um sistema bom ou ruim é você. Somos nós, os eleitores, é o seu voto. O voto para o qual você não dá nenhum valor, é isso que faz uma democracia ser boa ou ruim. Então, meu amigo, a partir daqui, pense nisso. Antes de votar, leia bastante, procure muita informação sobre todos os candidatos que estão concorrendo ao pleito. Você vai achar um que seja o menos pior. Vote nele, vote conscientemente. Agora, se você não tem consciência política, se você é contra o sistema, se você está querendo votar contra o sistema, faz o contrário. Vai na lista de candidatos e escolhe o que aparece em último nas pesquisas. Vou citar um nome, vou falar um nome fictício aqui. O João das Couve aparece com 1% dos votos. Se você quer realmente bagunçar o sistema, vota nesse cara. Sabe por quê? Porque se você votar nesse cara, o seu voto não vai ser anulado, nem desconsiderado, nem vai para o lugar errado. O seu voto vai realmente contra todos os outros candidatos. Eu vou fazer um vídeo só para explicar isso. Por que você deve votar no candidato que está em último lugar? Próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Por enquanto eu vou encerrar por aqui. Repetindo, vote conscientemente. Se você não se sente consciente o suficiente para votar conscientemente, então vota no último candidato das pesquisas. Desse jeito, dessa forma, agindo dessa forma, votando desse jeito, você vai conseguir o que você quer: bagunçar o sistema eleitoral brasileiro. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, dá um like aí pra mim e escreve qualquer coisa nos comentários.